Ninguém faz isso, né? Isso se fazia quando só havia o STF antes da Constituição, mas hoje não se faz mais. E uma posição mais fechada, né, é aquela que acaba por fazer com que nós demos mais importância ao pré-questionamento, é aquela que diz que o rejulgamento há de ser feito necessariamente e exclusivamente com elementos constantes do acórdão. Então, quando no STJ e no STF alguém vai julgar um recurso especial ou um recurso ordinário, o que esse ministro tem que ter em mãos? Ele tem que ter o acórdão e o recurso, e nada mais. É por isso que tudo tem que constar do acórdão, é por isso que o pré-questionamento é importante. Então, na verdade, eu estou falando muito rapidamente das duas posições extremadas. A do Nelson Neri e a de uma parte ponderável da doutrina que sustenta que o que os tribunais superiores fazem está certo, que é isso que eles fazem, né? Eles julgam e rejulgam com os elementos constantes do acórdão. Até a reavaliação do processo de subsunção, ou seja, até reavaliar se a norma aplicada aos fatos foi a norma certa, os tribunais superiores podem fazer, mas de acordo com os fatos enquanto descritos na decisão de que se recorreu. Bom, o que nós dissemos? Nós dissemos o seguinte, que isso nem sempre dá certo, porque às vezes com essa história de afunilar, o conflito subjacente à demanda, né, acaba não sendo resolvido integralmente. Então, imaginem a seguinte situação. Fulano entra em juízo para dizer o seguinte, não quero pagar determinado tributo, porque ele é inconstitucional, porque a alíquota está errada e porque houve prescrição. O juiz de primeiro grau diz a ele o seguinte, não precisa pagar mesmo, o tributo é inconstitucional. O juiz de segundo grau, no tribunal, diz, não precisa pagar mesmo, o tributo é inconstitucional. Aí, o contribuinte não pode recorrer, ele não tem interesse, pois a decisão do segundo grau diz para ele não pagar porque o tributo é inconstitucional. Aí o fisco recorre e o STF diz, não, o tributo é constitucional. Isso não significa, então pague, porque há outras causas de pedir que não foram examinadas, né? E o mesmo fenômeno acontece com as razões de defesa, né? Eu não paguei a prescrição. Prescrição, e lá no STJ se diz, não houve prescrição, porque a prescrição não se conta assim, se conta assado. Bom, mas e o argumento do pagamento? Ninguém vai ver? O que nós dissemos no artigo 988 do projeto? Que as demais causas de pedir ou os demais fundamentos da defesa hão de ser também decididos, ainda que deles não se tenha recorrido. Até porque, normalmente, aquele cujos pedidos não foram examinados ou cujos fundamentos de defesa não foram apreciados, não poderia ter recorrido porque ganhou, né? Então, na verdade, o que se faz com esse dispositivo é criar um processo que rende, porque ele resolve de uma vez o problema da parte. O que fazem alguns ministros hoje? Dizem, o tributo é constitucional, mas como há outras causas de pedir, mando voltar para o segundo grau decidir as outras causas de pedir. E se precisar produzir prova? Bom, daí volta para o primeiro grau e daí o processo não acaba mais. O que fazem outros ministros? Pasmem, dizem, mas vocês podem entrar de novo com ação com base nas outras causas de pedir, porque elas não foram decididas. Só se decidiu com base na constitucionalidade. Vejam que esse é um absurdo maior ainda. Agora, claro que podem surgir problemas, que nós procuramos, na medida em que conseguimos antever os problemas, conseguimos resolver, né, de algum modo. Dissemos o seguinte, às vezes a competência é de outro tribunal, então se remete para outro tribunal. Pegamos esse exemplo novamente. O STF diz, o tributo é constitucional, né? Mas e o problema da alíquota? E o problema da prescrição? Ele diz, bom, isso eu não posso resolver, mas posso remeter os autos para o STJ e o STJ resolve, sem que haja necessidade de se remeter para o segundo grau e para a primeira instância, né? Se houver necessidade de apreciação de fato, aí sim se remete para o segundo grau. Fato que não esteja descrito na decisão. E se houver necessidade de produção de prova, se for o caso, há a possibilidade de que os autos sejam remetidos para o primeiro grau. Mas a decisão é sempre dos tribunais superiores. Claro que essas novas regras, se aprovadas, vão alterar em muito a forma como se redige um recurso extraordinário e um recurso especial, e também as contrarrazões, né? Bom, nós alteramos também o procedimento no fundo, é um incidente de julgamento de processos repetitivos muito semelhante, né, muito aparentado com esse incidente de julgamento de processos repetitivos que nós criamos do primeiro para o segundo grau, inspirados no Mustafa Farr do direito alemão, né? Então, na verdade, nós, digamos, requintamos o que já existe hoje no Código para os recursos especiais e recursos extraordinários, que são o regime do 543B e C. Então, nós fizemos algumas alterações nesse procedimento para tornar este regime mais eficiente, estendendo a possibilidade de suspensão aos demais processos, que hoje está limitada ao segundo grau, né? Então, o que acontece hoje? Vejam só que absurdo.
Hoje, entra um processo repetitivo para ser julgado no STF. Entra um segundo, entra um terceiro, entra um quarto. No quinto, alguém afeta, né? E aí se paralisam todos os processos que estão no segundo grau. Mas o 1, o 2, o 3 e o 4, não. Eles entraram antes e não está escrito em nenhum lugar, né, para repetir o que nós estávamos dizendo, que é evidente que esses também têm que ficar suspensos, porque não tem sentido se dar uma solução com base no 543, que vai valer para os 400 processos que estão no Tribunal do Segundo Grau, vai valer para todos os recursos que entrarem dali para frente. E os 4 primeiros não estão abrangidos, né? Então, o que nós dissemos? Claro que os demais recursos especiais que tiverem, aqui se tiver dado entrada antes, ficam paralisados. Os demais recursos extraordinários também, né? E, no primeiro grau, a possibilidade do juiz mandar suspender, se ele achar que for o caso, até 12 meses, salvo havendo decisão em contrário do relator. Bom, pelo bom senso, isso deveria acontecer já hoje, né? Porque os princípios que recomendam, que mostram que é conveniente a unificação da decisão de teses jurídicas por todos os tribunais, recomendam correlatamente que os recursos que estão ali por cima, STJ ou STF, para serem julgados, fiquem esperando a solução a ser dada aos recursos repetitivos, né? Que vai necessariamente abranger aqueles 200, aqueles 300, aqueles 400 que estarão no tribunal de segundo grau. Nós fizemos uma alteração sempre nessa linha de procurar criar condições para que os tribunais superiores tenham moral de dizer para os tribunais inferiores, sigam a minha jurisprudência pacificada, né? Para isso, evidentemente, a necessidade de que a jurisprudência se pacifique e a necessidade de que os tribunais superiores tenham uma opinião só a respeito de uma tese jurídica, não várias, né? Porque é lógico que aquilo que orienta não pode estar se mexendo, senão todo mundo cai, né? Tem até um acórdão, não sei se foi passado pela internet para todo mundo, muita gente recebeu, não sei se alguém que está aqui recebeu um acórdão muito interessante do ministro que já se aposentou, Humberto Gomes de Barros, em que ele fazia uma comparação da jurisprudência do STJ com o Banana Boat, que é aquele barquinho que só se considera que tudo efetivamente deu certo no final do passeio quando todo mundo caiu do barco, né? Então, houve lá um determinado julgamento, tinha uma jurisprudência absolutamente pacificada a respeito de um ponto, e alguém levantou a lebre para mudar, né? E ninguém levou em conta a necessidade de que tem todo país civilizado, no sentido de que a jurisprudência seja estável. Jurisprudência estável é norma jurídica estável, né? Então, para o jurisdicionado, tanto faz se a situação muda, se a situação dele muda porque mudou a lei ou porque mudou a jurisprudência. O que ele quer é saber a que norma ele está submetido, né? Então, vejam, na verdade, o próprio princípio da legalidade fica extremamente comprometido se ele não for interpretado de forma engrenada, de forma conjugada com o princípio da economia. O que adianta, o princípio da isonomia? O que adianta eu dizer para o jurisdicionado que nós vivemos no Estado de Direito? Estado de Direito é aquele em que o jurisdicionado não leva susto, porque ele sabe que ele tem uma pauta de conduta, né, que é a lei X. Então, ele sabe que ele pode fazer X e não pode fazer Y. Agora, se o sistema admite indefinidamente que esse X tem a interpretação X1, X2 e X3, cadê o princípio da legalidade? Afinal, a que pauta de conduta está sujeito esse coitado aqui? A X1, a X2 ou a X3? Ele não sabe, né? Então, nós temos um exemplo recente também que mostra esse banana boat, que é o exemplo do leasing. O STF decidia incidência de ISS sobre leasing. O STJ decidia de uma determinada maneira. Sumulou. Menos de 2 anos depois da súmula, começou a decidir de forma diferente aquilo que ele mesmo tinha sumulado. E, num certo momento, lavou as mãos e falou, eu acho que eu não tenho nada a ver com isso, acho que o problema é do Supremo, né? Mesmo problema jurídico. Quer dizer, agora só uma observação, porque ainda estou dentro do tempo. Uma observação para aqueles que já estão pensando que eu estou aqui preconizando uma jurisprudência engessada, né? Na verdade, me parece que é saudável para o sistema que haja, sim, alterações jurisprudenciais, na medida em que se trata de um assunto cuja disciplina deve variar ao longo de alterações da sociedade. Como, por exemplo, para dar um exemplo batido e acadêmico, o conceito de mulher honesta.
Ou, para pegar um exemplo bem recente, o conceito de função social da propriedade, né? São conceitos flexíveis, cláusulas gerais, esses sim comportam uma jurisprudência mais rica. Agora, não saber se ISS incide ou não incide sobre leasing, como o próprio ministro Fux falou, de uma maneira elegantérrima, porque ele estava falando, no fundo, do tribunal de que ele fazia parte, muda a jurisprudência quando muda a composição humana do tribunal, o que não tem pé nem cabeça, né? O direito não pode depender de opiniões ou de humores, né? A comunidade jurídica, os jurisdicionados e os próprios magistrados de primeiro e de segundo grau querem uma orientação firme para pedir. Em muitos casos, é preferível a estabilidade a uma mudança. Tem que se botar na balança isso, e por isso é que nós colocamos justamente: quando se quer alterar a jurisprudência, deve-se levar em conta a necessidade do Estado de Direito relativa a que exista estabilidade. Só se muda se precisar mesmo mudar. Bom, e aí, nessa linha, nós colocamos os embargos de divergência como sendo um recurso poderoso para levar a essa uniformidade interna das decisões. Então, quais os problemas que existem hoje? Como sabem todos vocês, o recurso de embargos de divergência é um recurso que cabe internamente no STJ e no STF, cujo objetivo é justamente o de uniformizar a jurisprudência interna desses tribunais, para que eles tenham uma posição sobre um tema e nada mais, né? Não haja divergências internas dentro dos tribunais superiores. Bom, aí a lei diz, a lei é sucinta, a lei em vigor, né? E a doutrina diz, e principalmente a jurisprudência dos tribunais superiores, dizem que não se pode colocar lado a lado para dizer, são acórdãos diferentes. Um acórdão de juízo de admissibilidade de recurso especial e um acórdão do juízo de mérito. Isso está certo? Não, porque muitas vezes nós sabemos que o juízo de inadmissibilidade ou o juízo de admissibilidade negativo se dá pelo mérito. Então se diz, não, o recurso não cabe porque o Ministério Público tem legitimidade. Não houve ofensa à lei, mas o recurso não cabe, temos uma decisão, né? Aí eu tenho uma outra decisão de provimento do recurso de mérito, dizendo que o Ministério Público tem legitimidade. O assunto é o mesmo. Para efeitos de comparação, para cabimento de embargo de divergência, essas decisões têm que ser colocadas no mesmo plano. E as ações de competência originária também. Não tem sentido de que numa DIN se decida de um jeito e no recurso extraordinário de outro. Então, de fato, nós abrimos dizendo o seguinte, dizendo que não importa o veículo, se é recurso, se é ação de competência originária, se é juízo de mérito, se é importa que o tribunal tenha manifestado, de algum modo, uma posição diferente a respeito da mesma tese jurídica do que já tenha sido manifestada por outro órgão fracionário ou pelo pleno, né? Eu observava aqui com meu colega de comissão, o professor Bruno Dantas, que, infelizmente, na versão que existe hoje do processo, sumiu um dispositivo que diz que esses embargos de divergência têm cabimento também no âmbito do STF. Ficou só para o STJ. Mas eu tenho certeza de que isso foi um equívoco que deve ser realmente corrigido por quem está cuidando de aprimorar o processo nesse momento, né? Então, na verdade, para terminar, eu diria para vocês o seguinte: essa alteração, e no fundo essas últimas alterações de que eu tratei, essa dos embargos de divergência, tanto a que tornou mais eficiente o regime que está hoje nos artigos 543B e C, a criação do incidente de julgamento de demandas repetitivas, de que falou o ministro Fux, né? A inserção de alguns princípios no Código, tudo isso nasceu de uma preocupação antiga, que é vetar o excesso de dispersão da jurisprudência e vetar, desestimular que haja alteração rápida da jurisprudência e brusca, de forma a surpreender o jurisdicionado, né? Então, nós fizemos isso, basicamente, partindo de uma certeza. Se a jurisprudência se tornar mais estável, se implantar paulatinamente no país a cultura de obediência e de respeito às decisões dos tribunais superiores, quem vai ser beneficiado com isso vai ser, em primeiro lugar, o próprio judiciário. Porque, com certeza, o número de recursos vai cair, o número de ações vai cair. O cliente senta na minha frente, eu não posso dizer para ele, olha, não vamos pleitear isso, porque a jurisprudência do STF está pacificada, ou a jurisprudência do STJ está pacificada. Você não tem direito. Ele levanta, vira, sai da minha sala, na semana seguinte o STJ decide de um jeito diferente, né? E eu perco o cliente, né? Então, do jeito que as coisas estão, não dá mesmo para se esperar
um sistema, né? Nós vivemos como uma orquestra, né? Quer dizer, ou os músicos se convencem de que a música fica mais bonita e é para o bem de todos, que eles obedeçam uma partitura e sigam o maestro, né? Embora cada um possa dar a sua interpretação dentro de certos limites, ou a coisa não vai. Quer dizer, ou a gente não pode ter nenhuma esperança de que realmente o número de recursos e o número de ações venha